Olá a todos que estão nos assistindo. Hoje nós iremos apresentar os resultados finais da nossa pesquisa intitulada Barreiras à Cidade do Rio. Essa pesquisa que vai dos anos de 1825 a 1972. O professor que nos orientou nessa pesquisa é o professor Paulo Roberto e as estudantes participantes são Milena Vitória e Maria dos Reis. Bom, esse estudo que nós realizamos foi de caráter geográfico histórico, ou seja, foi uma pesquisa onde nós analisamos o passado da história de Barreiras para poder obtermos respostas de caráter geográfico. Nós analisamos quais foram as transformações e as permanências que ocorreram no espaço urbano de Barreiras nesse período. Também identificamos quais foram as primeiras moradias que foram assentadas às margens do Rio Grande, esse rio que tem uma grande importância na história da cidade de Barreiras. E também analisamos quais foram as mudanças que ocorreram na rede de circulação dos transportes da cidade. Nossos objetivos foram três. O primeiro deles foi contextualizar os eventos que, nas diferentes escalas da local à planetária, tiveram impacto na vida social, econômica, política, cultural e ambiental da cidade de Barreiras. Então, nós analisamos quais foram esses eventos nas escalas local, regional, estadual, nacional e também planetária que tiveram esses impactos na vida social, e nos diferentes âmbitos socioespaciais da cidade de Barreiras. Também identificamos quais foram os agentes que, no período de 1825 a 1972, tiveram contribuição decisiva na configuração da dinâmica espacial urbana de Barreiras. Então, nós analisamos quem foram esses agentes. Foram os agentes políticos, foram os populares, foram empresários, foi o Estado-nação também. Então, nós fomos identificando quais foram esses agentes que tiveram essa participação na configuração da dinâmica urbana de Barreiras. Analisamos também quais foram as transformações espaciais que, material e simbolicamente, demarcam a dinâmica espacial urbana de Barreiras nesse período de 147 anos. Para a realização desse estudo, foram consultadas fontes documentais, bibliográficas e etnográficas. É importante frisar que, apesar de ser a cidade de maior tamanho demográfico e exercer centralidade funcional na vasta região dos Cerrados Baianos, Barreiras ainda carece de espaços públicos onde se possa ter acesso às fontes documentais sobre a formação territorial do município. Cabe, além disso, ressaltar que os acervos que há na cidade são particulares e eclesiásticos, e devido à pandemia do Covid-19, foi impossível a gente ir a esses locais, o que fez com que a nossa pesquisa tivesse uma carência sobre determinados documentos. Então, para suprir essa necessidade desses documentos, foram realizadas buscas em acervos digitais de bibliotecas, órgãos governamentais e eclesiásticos, jornais, repositórios de instituições de ensino superior e no portal de memória do Oeste Baiano, mantido pela UFOB. A partir dessas análises documentais, a gente pôde fazer a leitura desses registros de documentos, jornais e bibliografias da época e foram sendo realizados fichamentos, resenhas e resumos. Além disso, por meio das observações de interpretações de fotografias, sendo uma das nossas atividades, foi percebido que das fotografias feitas por Napoleão Macedo e por outros memorialistas, que poderíamos levar essa pesquisa para um lado mais fotográfico histórico. Então, a partir disso, nós fizemos uma análise das novas dinâmicas espaciais que se processaram ao longo do período estudado. Aqui é um mapa de localização da cidade de Barreiras e, como pode perceber, a área urbana de maior densidade está em torno do Rio Grande, onde iniciou esse processo de formação territorial do município de Barreiras, onde havia as trocas e lá começou um comércio econômico que fez com que Barreiras se tornasse um local de grande importância para essa região. Assim, foi possível identificar que os primeiros núcleos de povoamento de São João de Barreiras, atual Barreiras, começaram a se instalar às margens do Rio Grande por volta de 1825, como resultado de um fluxo de embarcações, mercadorias e pessoas que eles estabeleciam. Então, nesse Rio Grande começou a ter uma movimentação em trocas de comércio, e isso fez com que pessoas migrassem para esse local, porque vinha tendo uma comercialização ali, as pessoas também saíam dos locais mais distantes e iam morar próximo ao Rio Grande. Isso fez com que a cidade fosse crescendo ao entorno deste cais. Então, a partir disso, formou o cais e, mais tarde, um porto fluvial formado em 1850, diante do comércio que foi surgindo ao entorno do Rio Grande, que na passagem de barcos no início entre Piauí e Goiás foi criando esse comércio nesse local. Entre 1870 e 1880, iniciou-se um grande fluxo migratório que impulsionou o povoamento em Barreiras.
aliada ao desenvolvimento no comércio local pela venda de comércios internos, como látex de Mangabeira e de produtos externos. A descoberta do látex de Mangabeira em Barreiras influenciou muito o fluxo migratório, além disso, outros fatores econômicos, como a produção da cana-de-açúcar. Isso fez com que cada vez mais pessoas migrassem para o cais, para Barreiras, e fosse se estabelecendo ali onde hoje em dia é o cais histórico. Isso foi fazendo com que essa mancha urbana fosse crescendo e Barreiras se destacasse como um local economicamente ativo. Isso fez com que, em 1891, o povoado tornou-se um distrito de Angical. Em 6 de abril do mesmo ano, ele foi elevado à categoria de vila e se emancipou. Em 1902, a sede municipal já possuía 2.500 habitantes e uma soma de 630 casas, permitindo que Barreiras fosse considerada como uma cidade perante a lei. Até então, Barreiras ela tinha uma economia voltada ao rural, e a partir de 1902 ela conseguiu se destacar, devido à sua economia, como uma cidade, e foi considerada como a cidade de Barreiras, Bahia. A partir do desenvolvimento urbano de Barreiras, então, ao redor do Rio Grande, foram sendo construídos diversos tipos de instalações que hoje em dia fazem parte do acervo histórico e arquitetônico de Barreiras. Como a gente pode perceber ali no cais histórico de Barreiras, a gente ainda encontra diversas fachadas que remetem à época do estudo desse projeto. A localização do Centro Histórico de Barreiras, Bahia. Nesta área, próxima ao Rio Grande, se estabeleceu o sítio urbano de Barreiras, Bahia, como já foi falado. Devido à importância do Rio Grande para Barreiras, isso fez com que a cidade ali se crescesse nesse período e hoje em dia continua crescendo a outros locais, mas ainda tem bastante urbanização ali no centro histórico e no centro de Barreiras. Então, no ano de 1930, nós vemos que o plantio da cana-de-açúcar, ele também vem participar bastante da economia de Barreiras. Barreiras tem uma história muito ligada também à agricultura, né? Então a cana-de-açúcar ela veio também novamente para reafirmar isso, né, naquele período. Então nesse mesmo período também vem ocorrer a instalação de indústrias têxteis, frigoríficos, beneficiadores de arroz e algodão, dentre outros no município, após a inauguração de uma hidrelétrica, que ela veio ser trazida também com o auxílio do Geraldo Rocha, tanto que a hidrelétrica acabou tendo esse nome, né, Hidrelétrica Rocha, porque ele foi um dos precursores assim dessa hidrelétrica em Barreiras. Ela que foi uma grande responsável por manter a energia necessária para a instalação dessas indústrias. Aqui temos a fotografia da hidrelétrica Rocha. Essa aqui foi construída no período de 1920 a 1928. Ela foi a segunda hidrelétrica a ser construída no estado da Bahia. Então, no ano de 1941, foi inaugurado o aeroporto de Barreiras, cuja instalação atendeu a propósitos comerciais e geopolíticos, mas a instalação dele, desde o ano de 1937, já vinha sendo planejada. Esse aeroporto, a princípio, ele foi construído com o objetivo de diminuir a escala de voos internacionais, mas ele acabou também servindo como uma base militar para os Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial. Ele veio atender esses propósitos até o ano de 1964, esses propósitos comerciais e geopolíticos. Em 1964 ele foi desativado, anos depois ele veio ser reativado de novo, o aeroporto, mas nesse período de 1964 ele foi desativado junto com a hidrelétrica e também a navegação fluvial, que foi privatizada. Aqui temos uma fotografia do aeroporto de Barreiras, no ano de 1946, a companhia aérea Panam, esse voo que ligava Rio de Janeiro, Barreiras e Miami, USA. É uma fotografia de Napoleão Macedo, uma foto do ano de 1946. Então, o município ele veio retornar seu crescimento em 1972 com a instalação do 4º BEC, 4º Batalhão de Engenharia de Construção, do qual ficou encarregado do processo de construção das rodovias BR-020, que liga Barreiras a Brasília, e BR-242, que liga Barreiras a Salvador. Então, nesse momento, Barreiras ela entra no mapa de uma cidade assim, de grande importância, porque essas rodovias ela liga a duas capitais muito importantes, e Barreiras, estando no centro, com essas rodovias passando por entre a cidade, no meio da cidade, ali formou um nó urbano muito importante, porque até aquele momento a navegação fluvial ainda tinha uma grande importância, mas a partir do momento em que são construídas essas rodovias, faz com que Barreiras entre em um novo processo de dinâmicas urbanas e espaciais. Por quê?
Barreiras, até aquele momento, ele seguia muito ainda o curso do seu rio. O rio tinha uma grande importância, mas depois que são construídas essas rodovias, a cidade também passa a acompanhar esse caminho por onde vai essas rodovias. Então, ali se encontra um momento de ruptura nas redes de circulação, porque o Brasil em si, nesse momento, também estava passando por uma construção também de muitas rodovias, após também a construção de Brasília, vem a ocorrer também a construção dessas rodovias federais em todo o Brasil. Então, nós temos aqui uma foto do 4º Batalhão de Engenharia de Construções em Barreiras. Essa foto que foi retirada no site do IBGE Cidades. É de 1900 e os 2 últimos dígitos não se sabe, mas provavelmente é uma fotografia de depois de 1972. Então, para concluir a nossa pesquisa, nós entendemos que o surgimento, desde o surgimento das primeiras nucleações em 1825 até 1972, houveram mudanças nas redes de circulação de transportes no município, passando de fluviais para rodoviárias. E isso acaba influenciando bastante também a configuração da rede urbana de Barreiras. Ela acaba também tomando uma posição de centralidade regional, que foi moldada por esses fatores econômicos, sociais, ambientais e políticos circunscritos ao longo da história territorial da cidade. Então, a partir desse momento, de 1825 a 1972, temos Barreiras, a cidade do Rio. A partir de 1972, já temos a cidade das estradas, que é o momento onde as rodovias passam a prevalecer nessa conjuntura de circulação de transportes. Então, essas são as nossas referências bibliográficas. Pode passar para a próxima. São as nossas referências de sites, livros, artigos que nós buscamos, e as fotografias também. Então, fica nosso agradecimento ao CNPq, ao FOB e ao PIBIC e o FOB também, que auxiliaram bastante nessa pesquisa. Muito obrigada a todos.